Você que está também aí na transmissão, que a bênção do Senhor seja sempre sobre todos nós. Saiu, né? Sobre todos nós. Que alegria poder estar aqui mais uma vez cultuando o nosso Deus, nosso amado Deus. E o meu desejo é que o seu coração esteja repleto, cheio, pleno da paz de Cristo, assim como diz o pequeno Miguel. Amém. Amém. Queridos irmãos, que prazer estar aqui para cultuar ao Senhor juntamente com a nossa UPH. Quando a UPH foi organizada, eu tinha 9 anos de idade. Eu nasci em 69. Então, em 78, estava com 9 anos de idade. E ter o prazer de fazer parte desse grupo é maravilhoso. Só quem faz, sabe. Nós nos alegramos muito com os nossos irmãos e, em nome da igreja, nós parabenizamos a nossa sociedade de homens da igreja, na pessoa da sua direção aqui presente. E também conclamamos aos homens crentes desta igreja que se unam a essa sociedade para o trabalho do Senhor. Queridos, quando nós pensamos na questão de um aniversário, a gente não pode perder a oportunidade, não simplesmente de agradecer ao Senhor aquilo que já foi feito aqui, mas também de sermos desafiados pela palavra do Senhor, para que a nossa vida seja cada vez mais aperfeiçoada para toda boa obra. Eu quero convidá-los a abrir comigo sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Josué 1, 1 a 9. Aqui nós lemos o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que o Senhor, aquele que inspirou a palavra, Ele mesmo nos ilumine, Ele mesmo nos fale, Ele mesmo nos corrija, Ele mesmo nos exorte, Ele mesmo nos conduza segundo o seu querer nesta meditação. Queridos irmãos, Deus programou todas as coisas. Toda a história já está programada pelo Senhor. Deus fez isso antes da fundação do mundo. É como se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, assentados, programassem toda a história, todos os acontecimentos, inclusive o que nós passamos neste momento, mundialmente falando, e principalmente na nossa própria cidade, nosso próprio município. Nada disso é surpresa para Deus.
Nada está fora do controle. Tudo aquilo que está acontecendo foi determinado pelo Senhor. E entre as determinações do Senhor, na sua criação, Deus criou o homem. E ao criar o homem, deu-lhe a obrigação de gerenciar a sua criação. Deu-lhe uma missão clássica, que era liderar, conduzir a sua criação. Ficou sob a responsabilidade do homem, dar nome a todos os animais, zelar por tudo. Mas dentro do plano soberano de Deus, havia também o plano da mulher. E por isso Deus criou o homem de tal forma que ele não poderia exercer a sua missão com sucesso, sem que a mulher estivesse ali do lado. Por isso ele criou a mulher e a colocou do seu lado. Ele recebeu uma missão de Deus sobre todas as coisas, e a mulher recebe uma missão debaixo da missão do homem, para ajudá-lo, para colaborar com ele, para com ele juntos fazerem a obra do Senhor. Então o sermão de hoje terá o seguinte tema: liderando com sucesso. Liderando com sucesso. Talvez você pense, então se é liderando, será para os homens. Sim, diretamente para os homens, mas será um sermão para que você, mulher cooperadora, esteja cobrando dele juntamente, ou segundo, ou debaixo, ou sob a orientação do Espírito, a sua liderança sobre todas as coisas que lhe foi concedida. Então eu gostaria que você pensasse comigo neste momento sobre esse texto, sobre esse tema, liderança com sucesso. Às vezes, amados irmãos, nós perdemos muitas oportunidades da vida por causa do medo. Às vezes uma coisa até boa nos é colocada, mas nós não sabemos o que fazer, porque temos medo da situação. Vou citar um exemplo muito claro hoje no Brasil. Por causa da politização, eu não estou falando de um lado, estou falando de lados políticos. Enquanto todos deveriam estar unidos para combater um mal que assola e que afronta a nossa sociedade, a politização nos faz ter medo de, mesmo que alguém esteja falando a verdade sobre determinada ação governamental, você não sabe até que ponto aquilo é realmente para o bem do povo ou apenas uma jogada, um exercício político. E nós ficamos com medo, até que ponto nós vamos agir assim ou de outra forma. Isso não é só neste momento, em todos os momentos da vida, há muitas coisas que o medo nos faz, nos paralisa, quando nós podíamos exercer muito bem a nossa liderança. O texto em tela mostra uma situação digna de observação. Moisés morre, e Moisés, aqui humanamente falando, é o moço. Moisés é aquele que tem uma liderança digna de ser observada. É um homem que falava face a face com o Senhor. É um homem que, quando descia do monte da presença do Senhor, a sua face brilhava de tal maneira que as pessoas não podiam olhar para ele. Agora ele morre e Josué é chamado para assumir o seu lugar. Já pensou agora nesta dificuldade? Primeiro, 40 anos ao lado do mestre Moisés, vendo de perto todo o sofrimento do seu líder. Porque Moisés, ele recebia constantemente a rebeldia, a frustração do povo. O povo sempre reclamando, o povo sempre murmurando, o povo sempre falando mal, o povo querendo voltar. As dificuldades que esse homem enfrentou na sua liderança. Mas não só isso. Também Josué presenciou ao lado de Moisés as dificuldades do dia a dia, da caminhada no deserto. Do sol, do calor, da noite, do frio, os inimigos, os animais, a água que era amarga, a falta de água, a vontade do povo de comer alimento. Ele sabia que não era fácil trazer aquele povo até ali, e daquele momento em diante o Senhor está dando a ele a responsabilidade de conduzir ou dar continuidade à liderança de um homem que espetacularmente conduziu o povo até ali.
E naquela ânsia de ver aquilo acontecer, ele também tem agora não só contrário, ou para lhe causar medo, mas ele tem também para lhe causar agora ânimo, é que ele experimentou de perto todo o agir de Deus, porque ele estava do lado de Moisés, ele viu Deus falando com Moisés, ele viu Deus transformando o cajado em cobra e depois em cajado novamente, ele viu o mar se abrir, ele viu todos os fazeres maravilhosos, sobrenaturais de Deus na vida de Moisés e do povo. E também, ele não só presenciou os atos sobrenaturais de Deus na caminhada, mas ele também agora tem um chamado específico. Eu quero até parar um pouquinho aqui nesse chamado específico, para que você entenda algumas coisas importantes. Veja bem o agir de Deus e como Deus fez. Primeiro vamos para esse ponto. Veja bem o que Deus fala com Josué. Meu servo Moisés é morto, dispõe-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Há uma ordem de Deus. Deus ordena Josué que assuma uma posição e dê continuidade. Mas ele também vai dizer o seguinte, que juntamente com a ordem existe uma promessa. Eu darei todo lugar que a planta do pé do povo pisar, eu darei. Assim como prometi, eu vou cumprir. E ele ainda fala assim, olha só, do deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso termo. Agora ele encoraja no versículo 3, dizendo, ninguém te poderá resistir todos os dias da vida, como fui com Moisés, serei contigo. Esta palavra é uma palavra encorajadora para Josué, porque ele viu o que Deus tinha feito na vida de Moisés. Agora o Senhor repete para ele, você vai conduzir, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na sua vida, juntamente com o povo, como fiz assim com Moisés. E agora então a ordem é, conduza este povo, ande com este povo, lidere este povo. Eu quero destacar aqui alguns princípios então para uma liderança de sucesso. Eu quero que você preste muita atenção, porque certamente Deus mudará o coração dos homens dessa igreja, e Deus também mudará o coração das mulheres desta igreja, para ajudar o homem a cumprir a sua missão, dentro do princípio da palavra de Deus. Pensando na UPH, homens, pensando na liderança dada a homens, pensando no papel da mulher como cooperadora, então nós falaremos sobre esses princípios de liderança com sucesso. O primeiro princípio que nós destacaremos aqui é o princípio da obediência, o princípio da obediência. Versículo 7, você encontra, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O primeiro princípio para ser bem-sucedido na liderança é obedecer a Deus com firmeza. Amados irmãos, talvez você diz assim, mas esse ponto é muito discutido. Mas pense comigo, o que aconteceu no Jardim do Éden foi justamente a rebeldia contra Deus. E essa rebeldia plantada no coração do homem gerou com isso uma dificuldade imensa do ser humano em guardar normas, regras, leis. Ninguém gosta de lei, é muito burocrático, é isso, a burocracia, é muita coisa, e não dá, porque nós odiamos regras, nós odiamos leis. Basta você olhar hoje, quando o Ministério da Saúde faz o seguinte, olha, você precisa evitar ficar saindo. O que acontece? A maioria sai. Aí fala assim, você precisa chegar em casa, lavar a sua mão com sabão. Muitos não lavam. Ou você precisa chegar no local e usar o álcool em gel. Nós não gostamos de regras. Nós não gostamos de leis. Por que nós não gostamos disso? Porque nós amamos desobedecer e nós herdamos isso em Adão.
Quando ele desobedeceu o Senhor, isso foi plantado no coração, na natureza do homem, e o homem odeia leis, o homem odeia obedecer ao Senhor, o homem não gosta de normas. Então, por isso, ele vai dizer para o líder Josué: você precisa me obedecer os meus mandamentos, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você quiser ter uma boa liderança. Se você quiser ir bem nessa liderança sua, você precisa obedecer os mandamentos de Deus, a lei que eu ordenei a Moisés e que ele passou para vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes nós temos agido por nós mesmos e quantas vezes e quantas igrejas são surgidas com nomes de igrejas justamente porque acham que não deve ter lei, não deve ter limite. E falam em nome de uma liberdade espiritual. Nós precisamos sim observar a lei. O salmista já disse que amava a lei de Deus, que era a meditação dele todo o dia. Se nós olharmos aqui o Salmo 25:12, nós encontraremos aqui uma afirmação para que você possa seguir bem a sua caminhada de liderança, seja em que aspecto for. Salmo 25, o versículo 12, vai dizer: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha só agora o que diz Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, pisar no estribo, ou firmar-se, não se firme confiadamente, seria isso, no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A questão é submeter à vontade de Deus, é obedecer a Deus. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus e obedecê-la. Ela é a melhor direção para a nossa vida. O primeiro princípio é o princípio da obediência, só que ele vai contra a natureza caída, por isso que há dificuldade. É por isso que nós temos grande dificuldade com os mandamentos de Deus, porque nós temos ainda a natureza pecaminosa e nós não queremos libertar-nos dela, nós não queremos abandoná-la, porque a partir do momento que nós abandonamos a nossa natureza, nós estamos dizendo que tudo em nós e só de nós é perdido. Só o Senhor tem palavra de vida, só o Senhor sabe a direção, só o Senhor sabe o certo, só o Senhor tem a perfeição para nos conduzir. E aí anula o homem, aí anula o ser humano. Então, homem aqui para conduzir o seu lar, para conduzir a sua casa, para conduzir a educação dos seus filhos, você precisa obedecer a palavra de Deus. Deus tem que reinar na sua vida, na sua casa. Deus tem que reinar no seu coração. Deus tem que conduzir a sua história. A nossa UPH só se destacará o dia em que todos os homens da UPH olharem e dizer o seguinte: eu preciso obedecer. E uma das exigências da lei do Senhor, da palavra de Deus, é que nós sejamos líderes espirituais da nossa família. Que nós sejamos condutores, líderes deles, para que venham ao culto público. Nós sejamos aqueles que dentro de casa lideramos o culto público. Isso é a ordem do Senhor para o papel do homem. Cabe ao homem. E vou dizer mais para você, homem. Você que está pensando em se casar, pense bem sobre isso. Você que está já casado, pense bem sobre isso. Veja bem, o que Deus lhe ordena para amar a sua esposa, independe do que ela faz para você ou com você. Porque o amor seu para com a sua esposa é o amor de Jesus para com a sua igreja. Esta é a base. Assim sendo, ele próprio vai dizer que assim como Jesus deu a sua vida pela igreja para santificar, significa que nós precisamos conduzir espiritualmente a nossa casa ou os nossos liderados, sejam eles onde for e em que situação estiverem, nós precisamos conduzir sob a palavra de Deus com obediência. Princípio da obediência.
Segundo princípio para uma liderança de sucesso é o princípio do discipulado. Versículo 8, a primeira parte de Josué 1:8 vai dizer: não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Levar o liderado a seguir as instruções por consciência. Não é uma liderança autoritária. Não é uma liderança em que eu mando, você obedece e acabou. Não é uma liderança sem explicação. Não é uma liderança pesada. É uma liderança consciente, em que, à medida que eu vou expondo os mandamentos de Deus, primeiro, aqueles que eu obedeço, e depois falo isto, depois isso é comunicado àquele a quem lidero, esta pessoa saberá que a maneira que eu estou conduzindo, seja a minha casa, seja o grupo que eu estou liderando, eu estou fazendo isso segundo o mandamento do Senhor, segundo a ordem do Senhor, o querer do Senhor, e não sobre aquilo que eu acho que deve ser feito. Ah, queridos irmãos, como é maravilhoso quando nós começamos então a falar dentro da nossa casa, a falar para o nosso grupo, seja aqui, seja no trabalho, seja onde for, sobre as leis do Senhor. Por muito tempo nós ouvimos algumas pregações assim, falando que primeiro você vive, o seu testemunho vale mais do que a sua palavra, se necessário for você fale, mas isso está equivocado, os dois têm que caminhar junto. Olha só, não cesse de falar. Ele falou, obedeça, testemunho, agora fale, pregação, discipulado, conduza a inteligência, faça o seu liderado pensar, faça ele compreender. Então, quando você disser para um menor, não vá em tal lugar, não vá por causa disso, por causa daquilo outro, para que aquele menor, mesmo tendo resistência, já saiba que há um propósito da negação da sua ida. Consciente o seu liderado sobre aquilo que Deus tem determinado para a vida. Conte, narre, fale. Nós falamos sobre tantas coisas. Nós falamos sobre política, nós falamos sobre saúde, nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre todas as coisas desse mundo. E por que não falarmos sobre a luz da palavra de Deus? E por que não testemunharmos, mas também falarmos, ensinar aquele que está conosco, para que aquele povo que está sendo liderado, seja dentro da minha casa, seja num grupo menor, seja num grupo maior, onde for, em que situação eu estiver, este grupo tenha consciência daquilo que eu estou falando. Não é algo simplesmente da ciência, não é algo simplesmente de uma mente pensante, mas é algo que vem do próprio Deus. E aí eu preciso falar para este que estou liderando, que esta palavra aqui, ela é verdadeira, que esta palavra aqui, ela é vida, que esta palavra aqui, ela prova com fatos a existência de Deus Criador. Não é simplesmente chupar uma laranja para saber se a laranja é doce ou azeda. É muito mais que isso. Ela é laranja e ela é doce. Ela é verdadeira. Por que ela é doce? Porque ela falou que é doce. E por que ela é verdadeira quando falou isso? Porque tudo o que ela falou há tantos anos atrás, tudo aconteceu e tudo está acontecendo e tudo acontecerá como está escrito. Irmãos, a existência de Deus, o Todo-Poderoso, não é um sentimento, é algo real. Nós podemos provar isto. Qual livro escrito na história que não tenha sido inspirado, que narrou com tanta precisão a crucificação de Jesus? Eu repito isso sempre, né? E vou repetir. Porque cada dia que eu repito para mim é novo, me traz vida, me traz fortaleza. Eu preciso ensinar isso aos nossos liderados. Homens, aprendam, falem, ensinam. O seu filho não só precisa ver você obedecer a palavra de Deus, mas ele precisa também ouvir da sua boca a palavra de Deus.
Eu tenho visto pais culpando pastores, pais culpando escolas, professores, pais culpando, quando a responsabilidade da liderança e da formação espiritual é do pai. E a mãe ali do lado, sendo cooperadora. Então nós necessitamos de falar, de evangelizar sim os nossos liderados e falar para eles, a conduta é esta, porque existe uma lei suprema, essa lei é a lei de Deus. Não só obedeço, mas eu também discipulo, eu ensino e é constantemente, não cesses. Porque, irmão, vocês sabem, é só a gente parar um pouquinho, tudo se desvia. É necessário repetir a mesma coisa todo dia. Até porque esta palavra ela é viva, pode repetir sem medo. Ela é viva. Ela vai ter o mesmo efeito sempre na vida daquele que ouve a palavra de Deus. Primeiro princípio, então, obediência. Segundo, discipulado. Terceiro, o princípio do conhecimento próprio. Olha só o que ele diz logo em seguida. Ele disse então, não cesse de falar deste livro da lei. Aí ele vai dizer, ainda no versículo 8, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A questão é ser bem-sucedido. E se é para ser bem-sucedido, eu preciso obedecer. Eu preciso conscientizar os meus liderados a respeito da vontade de Deus. Mas eu preciso também obter este conhecimento. Então, por isso, ele vai dizer, não cesse de meditar nisso constantemente. Olha o que ele vai dizer aqui. Medita nele, não é todo dia. É de dia e de noite. A grande questão aqui é que o líder precisa ter a sua mente constantemente tomada pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Ele precisa obedecer? Sim. Ele precisa ensinar? Sim. Mas para que ele obedeça e ensine coisas certas, ele precisa saber. Mas não só precisa saber, porque o conhecimento intelectual somente produz uma liderança fraca, uma liderança sem sucesso, uma liderança fora do padrão celeste. É necessário, sim, que ele se alimente da palavra de Deus. Como pastor, eu corro um sério risco de ler a Bíblia apenas para preparar sermão. Eu preparo no mínimo 3 sermões por semana. E tenho que gastar muito tempo na preparação desses sermões. Quem prega aqui sabe que tem que preparar e preparar com muitas horas. E corre-se o risco da gente estudar a Bíblia só para pregar. Mas eu preciso também de pregar para mim. Eu preciso da minha devocional. Eu costumo dizer que quando eu estou lendo a Bíblia, eu não leio procurando os verbos. Não, eu vou lendo a palavra e o Espírito Santo falando comigo. Aí eu paro naquele ponto em que ele falou, ali medito e continuo lendo. Porque eu preciso disso e aí jogo para dentro do coração e depois faço como boi. Estou trabalhando, estou fazendo uma outra coisa, de vez em quando trago aquilo para a cabeça, para a mente, e aí então lembrando do que eu li de manhã, eu vou agora ruminar e vou então meditando nesta lei, eu vou crescendo, eu vou aprendendo, vou tendo intimidade com Deus, vou sendo fortalecido. Querido irmão, querida irmã, não existe nada neste mundo para se fazer a não ser a vontade de Deus. Saiba disso. Saiba disso. Um pobre que está morrendo com Jesus tem segurança, enquanto um milionário, um bilionário que está morrendo sem Jesus não tem segurança. Então, aprenda, busque, alimente-se, não apenas jogue para aqui, para que tenha conhecimento e comece a confrontar pessoas. Eu não estou dizendo de conhecimento intelectual não é suficiente. É preciso um conhecimento que vá para o coração, é preciso um conhecimento que mostre quem nós somos, ou seja, nada, e que Deus é tudo, Senhor absoluto. Quanto mais eu conheço da Bíblia, mais orgulhoso eu me torno. Quanto mais eu conheço de Deus,
mais humilde eu me tornarei, porque reconhecerei que Deus é Deus e que o meu estado de pecado e miséria é terrível sem a graça de Deus. Busque conhecimento do Senhor, busque estar diante de Deus, busque o seu coração estar cheio de Deus. O conhecimento de Deus, ele gera coragem. Então, encoraje-se com a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para você, mais do que nunca e mais próximo, nós enfrentaremos tarefas difíceis quando nós liderarmos alguém no nome de Jesus. Porque a rebeldia está aí, está crescendo. Então nós temos que estar preparados. Primeiro princípio, obediência. Segundo, discipulado. Terceiro, conhecimento próprio. E para encerrar, o quarto princípio é o princípio da fé. Quantas vezes nós sabemos desse princípio maravilhoso da soberania de Deus? Olha, talvez se você perguntar aí, quase todos os presbiterianos, eles falar assim, não, Deus governa sobre todas as coisas. Mas no primeiro beco de aflição, ele desmorona. Então nós precisamos, além de tudo isso, crer. Olha só o que ele disse no versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. A gente precisa crer nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. A gente precisa crer que Deus tem tudo no controle. Eu quero então acalmar o seu coração que está aflito, você que está aqui, ou você que está me assistindo agora. Eu quero que você acalme o seu coração. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que é terrível ver pessoas próximas a nós sendo ceifadas, é triste ver pessoas sendo entubadas, é triste ver pessoas morrendo, eu sei. Mas eu volto a dizer, tudo o que está acontecendo não está acontecendo fora do controle de Deus. Tudo já estava escrito para acontecer e Deus não é injusto, Deus não é mau. Pelo contrário, Ele nos conduz misericordiosamente. Mas eu quero que você creia, se Deus tem autoridade sobre todas as coisas, Deus, se Ele quiser, Ele pode determinar agora e Ele para esse vírus. Se Ele quiser, Ele pode manter esse vírus até o final do ano. Se Ele quiser, Ele pode ceifar 1/3 da terra com esse vírus. Ele é o Senhor, Ele domina tudo, Ele tem o controle. Descanse, creia, ande no princípio da fé. O que nós cantamos aqui? Às vezes Ele vai abrir o mar, às vezes não. Se Ele não abrir o mar, é possível que Ele me faça caminhar por sobre as águas. Ou às vezes não. Às vezes Ele pode salvar um homem da prisão, quando simplesmente um terremoto acontece e todas as algemas, os portões se abrem. Ou Ele pode deixar um Tiago ter a sua cabeça cortada, um João Batista ter a sua cabeça cortada, um Estevão ser apedrejado. Quando alguém é ceifado diante da situação, Deus não perdeu o controle, Ele não deixou de ser soberano, Ele continua sendo soberano, Ele escreveu a história, Ele conduzirá a história. Nós temos que crer, e isto foi proposto para Josué: creia, aquilo que eu lhe prometi, eu lhe conduzirei. E assim ele fez, assim ele creu, e Deus cumpriu tudo aquilo. Eu quero dizer para você que a promessa de Deus para a sua vida hoje não é te livrar do coronavírus. A promessa para a sua vida hoje não é dar livramento de problemas, mas a promessa do Senhor para a sua vida é: se você obedecer os mandamentos do Senhor, se você pregar a palavra do Senhor, se você obter conhecimento, e dentro desse regenerar de Deus, dentro dessa fé que Deus lhe colocou, nada nem ninguém poderá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós seremos sim conduzidos até a terra prometida. Não será uma terra como Canaã, aquela terra que tinha que entrar e que lutar, e que ali novamente o pecado reinou. Mas nós estamos já sendo conduzidos para uma terra que não haverá mais pecado, não haverá mais mar, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pandemia, não haverá mais politicagem, não haverá mais inimizade, não haverá mais choro, porque o Senhor estará presente, a terra restaurada. Você e eu, que cremos em Senhor, ressuscitados incorruptivelmente para a glória de Deus.
Esta é a promessa. E esta eu lhe garanto. Eu não posso lhe garantir saúde, porque não há promessa na Bíblia para você sobre saúde. Ele pode dar ou não, mas nada fala sobre isso. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir: Ele lhe assistirá na enfermidade. Tem muitas pessoas que pegam o Salmo 23, e aquele salmo lindo, e ficam pensando que quando o Senhor diz, quando Davi diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará, é que eu andarei por cima de todos. O vírus não vai me pegar, a crise não vai me pegar, nada vai me pegar, vai me tocar. Não, ele vai dizer assim: a razão, a explicação do nada me faltará não é a ausência das aflições, mas é a presença do Supremo Pastor nas aflições. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque há promessa de proteção? Não, porque tu estás comigo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, para se ter uma liderança de sucesso, e você, minha irmã, ajude o seu marido, ajude-o, não ajude com rispidez, com grosseria, ajude-o no poder do Espírito Santo, quando ele precisar. Eu tenho do meu lado Damares, e Damares sempre me ajuda muito, e por alguma razão, está lembrando disso, vamos fazer isso. Esse é o papel da esposa cristã. Ela está cumprindo o papel dela, cumpra o seu papel. E nós, homens, como líderes, homens presbiterianos, obedeçamos a Deus sem desviar nem para um lado nem para o outro, independentemente das circunstâncias. Quando você estiver liderando a sua casa, ou alguém que você está liderando, lidere-o falando a respeito da lei de Deus, para que quando você fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, conduzir alguma coisa ou negar alguma coisa, você não está negando alguma coisa, mas é Deus que está negando alguma coisa, e você mostrará, e ele se conscientizará disso. Obtenha conhecimento, leia a palavra, ore, porque quem ora e lê a palavra do Senhor tem temor de Deus, e com isso é encorajado. Mas creia, irmão, não importa se o mundo inteiro está sendo levantado para o anticristo, não importa se a nossa lei está sendo pisoteada, não importa se eles estão prendendo trabalhadores e soltando pessoas que têm que ser presas, mantidas presas, não importa se há argumentos e interpretações pessoais para fazer valer o princípio, e aí juízes vendem sentenças. Não importa. Não importa se acusam a igreja de ser a culpada do vírus. Não importa. Não importa se alguém vai se levantar contra você algum dia e dizer assim: se você continuar pregando, você morrerá. Não importa. Saiba, creia que aquilo que Deus prometeu, Ele fará. E eu posso garantir então as duas promessas: a assistência dEle no momento da aflição e a garantia da nova terra em Jesus. Descanse seu coração no Senhor. Talvez não descanse, talvez aflija o seu coração, para que você pense se você está obedecendo à ordem de Deus. Aflige o seu coração para você ver se você está cumprindo o seu papel de ensinar os seus liderados sobre a palavra de Deus. Aflige o seu coração para que você perceba se você está buscando conhecimento de Deus na leitura, do estudo da palavra de Deus. Mas descanse o seu coração ao crer que não importam as circunstâncias, você será assistido. Você será assistido em todo momento. Você será assistido pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. O próprio Senhor Jesus disse também para Marta: Marta, Marta, por que andas inquietas?
pouco te é necessário. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Escolha a boa parte. Obedeça, instrua, conheça e creia. O que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Em nome de Jesus. Coloquemos em pé. Senhor Deus, graças te damos pela vida da nossa UPH. Graças te damos, Senhor Deus, porque temos visto a luta da direção da sociedade para que os homens entendam a sua missão e a cumpram, a desenvolvam com fidelidade. Peço que o Senhor cubra essa diretoria com o poder do Senhor. Dê essa diretoria sabedoria dos altos céus. Mas também, Senhor Deus, peço que toque os corações, ou o coração dos homens, toque o nosso coração, de tal maneira que os anseios dos teus filhos, como diretoria, esses anseios sejam atendidos. Que a igreja do Senhor tenha homens de verdade, que temam o Senhor, que lidere a sua casa no poder do Senhor, que assuma a responsabilidade que lhe é devida, que nos é devida. Abençoe, Senhor Deus, para que aquele homem que está fraco seja fortalecido, aquele, ó Pai, que está fortalecido seja mantido. Se há exaltação em nosso coração, quebranta-nos. Mas tenha misericórdia, Senhor, dos homens dessa igreja. Abençoe, ó Pai, as irmãs na missão de ajudadora, que elas sejam sábias, ó Deus, para edificar a sua casa. Que elas sejam, ó Pai, irmãs valorosas ao lado de homens tementes a Deus. Dê sabedoria às tuas filhas. Aos jovens, homens e mulheres que ainda não se casaram, que o Senhor os conduza sob a iluminação do Espírito. Que o Senhor os conduza para a glória do nome do Senhor. Ajuda-nos a obedecer-te, ó Pai, sem reservas. Ajude-nos, ó Pai, a instruir, a discipular os nossos liderados. Ajude-nos, ó Pai, a obter conhecimento do Senhor. E, Senhor, trabalhe o nosso coração para que possamos realmente crer. Crer e obedecer. Crer e pregar. Crer e conhecer. Conhecer e crer. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça, sublime graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, inexplicável amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações, a vivificação do Espírito Santo, sejam conosco aqui reunidos nesta noite, mas principalmente com a nossa UPH, seja também com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.